estamos começando mais um Minuto Bom Dia e hoje eu te farei companhia para apresentar aqui os principais destaques do Jornal Bom Dia impresso e digital. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia e você pode participar deixando seu comentário e falando sobre o que você está achando das notícias que nós estamos falando. Gente, agora nós vamos ao site do Bom Dia porque já tem muitos destaques e eu vou falar aqui dois deles para vocês acompanharem. Nós temos em relação ao o homem, que foi preso, que agrediu os agentes aqui de Erechim com faca, já está aqui no nosso site. E também aqui em relação ao esporte, o Grêmio vence o Caxias no jogo de ida nas semifinais do Gauchão. Essas e outras informações você encontra aqui no nosso site, que está no endereço www.jornalbomdia.com.br. E agora vamos conferir quais são as informações da edição deste fim de semana aqui do Jornal Impresso e Digital, que já está aqui na nossa tela. Traz em relação na capa sobre o CODER, os grupos temáticos avançam na agenda de ações estratégicas municipais. Na página 2, nós temos em relação à carreata pelo voto impresso e, entre aspas, eu autorizo o presidente a agir, é o que fala a coluna do Pente Fino Rodrigo Finardi. Na página 3 nós temos o destaque da capa e na 4 a gente já vê ali os artigos de opinião para você conferir. Na 5, em relação à saúde, família erechinense lidera a criação de associação que visa impulsionar pesquisas de doença rara, matéria do Salus Locke. Na página 6 nós temos o fato da foto e também um artigo, o sapateiro de Bruxelas, pandemia e o caminho para o fim. Na página 7 nós temos o destaque em relação à agricultura e na página 8 sobre saúde em relação à pandemia. A AMAL não registra óbito há 48 horas. E temos também depois sobre educação, na página 9, formação pedagógica. Atividades mobilizam profissionais de educação. Na página 10 nós temos o Espaço Pop e na 11 sobre a fruticultura. Produtores de Três Arroios investem no cultivo de pitaia. É a matéria aí da repórter Ragnar Azago para você conferir. Depois nós temos sobre empreendedorismo, a cerveja artesanal, democrática e para todos, é o destaque do Igor Miller. Temos também a coluna dele, a mínimas e máximas, e depois você vai ver o caderno BD Saúde, onde tem aí sobre a dengue para você entender mais, sobre a pele, enfim, muitos destaques aí cheio de informação para você ficar bem atualizado. Na página 18 a gente começa falando de região. Erebango, uma comitiva encaminha as demandas do município a Porto Alegre. E na 19, nós temos ali, infelizmente, morre a escritora e poetisa Alba Albarello, aos 89 anos na sexta-feira. Depois nós temos o caderno de variedades e começamos falando ali de região também lá em Erval Grande, preso o homem acusado de feminicídio. E em Paim Filho também, olha só, Justiça determina que banco reverta transferências fraudulentas à Prefeitura. Depois falamos de esporte na 23, o Juventude e Inter abrem as semifinais do estadual. E na 24, na contracapa, sobre o Brasileirão, as gurias gremistas vencem o Minas Brasília e seguem invictas. A gente lembra que o Jornal Bom Dia ele já está nas bancas, com essas informações que falamos e também outros detalhes para você ficar bem informado, não só aqui em Erechim, mas também aquilo que está ocorrendo na região. Bom, gente, agora nós vamos ver como fica o tempo aqui para Erechim e também aqui no norte do estado. As informações que nós temos da Climatempo é que esse mês de maio ele vai iniciar com a chegada de muitas frentes frias. E essas frentes frias, elas vão causar o resfriamento das temperaturas. Então, portanto, vai ter dias, claro, com a aproximação do inverno também, que teremos aí mínimas de 0 graus em algumas cidades. Mas eles destacam que nós não teremos tantas chuvas. A gente precisa de chuva, mas nós não teremos tantas chuvas de acordo com os estudos meteorológicos. Mas falando desta segunda-feira, especificamente aqui em Erechim, o tempo ele vai seguir firme. Hoje nós não temos a previsão de chuva. O destaque de hoje é em relação às temperaturas, que elas estarão bem mais elevadas.
principalmente entre o horário das 13 horas até as 16 horas. Da 1 às 4 da tarde vai esquentar bastante aqui em Erechim. O site da Somar Meteorologia. Gente, tivemos um probleminha no nosso áudio, mas seguimos falando aqui da previsão do tempo. Nós falávamos em relação ao destaque das temperaturas de hoje. Hoje vai esquentar bastante aqui em Erechim, podendo chegar até 31 graus, de acordo com a Somar Meteorologia. Esse site em específico, ele registra a máxima de 28 graus. Hoje não esfriou tanto assim, tivemos a mínima de 13 graus e os ventos estarão em 10 km por hora, não teremos tantos ventos assim. A qualidade do ar é considerada satisfatória em relação à poluição. E essa previsão de tempo firme a gente acompanha pelo menos até terça-feira. Na quarta-feira pode vir uma frente fria no estado e ela pode causar sim alguma chuva isolada aqui em Erechim e também na região. Mas a gente segue acompanhando para te atualizar e você ficar bem informado. Agora nós vamos falar sobre os destaques do esporte, tudo o que está acontecendo, e a gente conversa agora com o Eric Oliveira, que já está aqui conosco, para falar a respeito de tudo o que está acontecendo no esporte. Um bom dia para você, Eric. Bom dia, Tayane, bom dia para todo mundo que está acompanhando, ótima segunda para todo mundo. E agora a gente inicia falando sobre a abertura das semifinais do Gauchão. Abertura do saudoso, do charmoso campeonato estadual, semifinais, porque esse domingo foi o início das semifinais, Caju contra a dupla Grenal, que teve de tudo, presença do VAR, reclamação pelo gramado, Montanha dos Vinhedos de péssima qualidade, teve briga no jogo entre Caxias e Grêmio. Começar a falar sobre o Internacional, Tayane? Isso, eu tenho aqui um destaque, né, que você separou para nós. Internacional perde para o Juventude. Vamos falar sobre esse jogo do Inter, que foi o jogo que abriu, então, as semifinais, jogo que acontecia no Montanha dos Vinhedos, até num horário um pouco mais cedo, e um jogo marcado, sim, por uma qualidade do gramado muito ruim. O Montanha dos Vinhedos já é um gramado que tem essa característica difícil da bola rolar, é um gramado que demanda das equipes muito condicionamento físico e estar preparadas para jogar em um gramado que faz com que a bola, às vezes, apresente algumas modificações na questão do movimento. Isso é fato, isso realmente atrapalha as duas equipes. Agora, foi um jogo marcado, 1-0, a vitória do Juventude, que venceu, o time de Caxias venceu fora de casa, jogando com o mando de campo, mas era em Bento Gonçalves. Mas o que me parece que deixa uma pulga atrás da orelha mais uma vez, porque o Internacional faz um jogo belíssimo contra equipes do interior, joga um jogo, goleia, vem fazer outro jogo da Libertadores, goleia, perde essa instabilidade de atuações do time do Miguel Ângelo Ramírez, é uma coisa que me preocupa. O Inter não jogou bem, os dois times, na verdade, fizeram um jogo muito ruim de se ver, um jogo muito feio. Talvez se explique um pouco na questão do gramado, mas foi um jogo muito ruim. O Internacional não jogou bem e mais uma vez cai. No gol que o Internacional tomou, é uma modificação do técnico Miguel Ângelo Ramírez, querendo trazer o primeiro homem, Rodrigo Dourado, que sim, no meu entendimento, é um grande jogador. Quis trazer ele para a defesa, trazer ele para a zaga, uma coisa que ele já havia feito em uma outra ocasião e dessa vez se mostrou
não ser uma boa opção. O gol saiu justamente nessa alteração nas costas do Rodrigo Dourado. Então o Internacional acabou errando mais uma vez, média dos jogadores muito ruins, e o Inter perde e agora coloca uma pressão a mais para o jogo da Copa Libertadores contra o Olímpia no meio da semana. E falando agora do Grêmio, vence o Caxias por 2-1. O Grêmio venceu, mas também eu acho que não foi um jogo muito bom do Grêmio, um jogo também, assim como foi o jogo do Internacional, marcado por pênalti anulado, pênalti do Palácios, que no meu entendimento até foi. Nesse jogo também teve pênalti marcado. Diego Souza fez 2 gols, acho que o principal destaque do Grêmio é que também fez um jogo, até achei que ia ser mais difícil contra o Caxias, mas na verdade quem teve mais dificuldade foi o Internacional. O Grêmio conseguiu fazer gols com o Diego Souza, até no pênalti, acho que o empate seria um pouco mais justo, porque o Caxias jogou por várias vezes melhor do que o Grêmio, mas aí cai em alguns destaques. E o Diego Souza, 10 jogos, 11 gols, fora de forma, sim, mas quando precisou dele ele estava lá, é um dos destaques positivos da equipe do Grêmio, e o Grêmio vence, isso que é o interessante. O técnico Thiago Nunes com pouca modificação, o time praticamente igual do que vem jogando as últimas partidas, até agora está invicto. Essa vitória foi importante sim para o Grêmio, para deixar um pouco mais calmo os rumos lá em Porto Alegre, e acho que o que me preocupa mais é o Internacional, por conta desse jogo na Libertadores, e porque mesmo jogando no Beira-Rio, não vai ser fácil reverter esse resultado contra o Juventude. É bom lembrar que tivemos a presença do VAR, um dos principais destaques dessas semifinais, e também que não temos gol qualificado como critério de desempate, então não vai ser muito difícil para que possamos ter outros resultados, mas imagino uma final sim com dupla Grenal presente. E agora falando então da situação do Paulo Guerreiro, qual que é a tua avaliação sobre isso? Foi a bomba do final de semana, nós vamos passar acho que a segunda-feira falando sobre isso. O Internacional falou ontem publicamente, porque no final de semana houve essa movimentação, o repórter Wagner Martins deu em primeira mão sobre essa questão do Paulo Guerreiro. A assessoria do jogador veio a público em nota oficial divulgar o interesse da rescisão do contrato de Paulo Guerreiro com o Internacional, e disse que o jogador está insatisfeito com o que diz respeito à sua relação e renovação de contrato. O próprio vice-presidente do clube, vice de futebol, João Patrício Herman, para Grenal e Paraguaíba, falou que não tinha conhecimento nenhum de que Paulo Guerreiro queria rescindir o contrato, e depois da partida, depois da derrota para o Juventude, o Paulo Brax, CEO do clube, veio a público também e falou, até de uma forma bem assintosa a respeito da situação do Paulo Guerreiro, de que para o clube essa nota saiu com uma grande surpresa e que a posição é firme. Imagino que o Paulo Guerreiro sim deva sair do Internacional. Muito bem, Eric, nós lembramos que o Eric vai estar no Virando o Jogo hoje, trazendo muita informação sobre esporte, e também no Bom Dia Notícias, trazendo outros destaques aí do esporte. Muito obrigada, Eric. Boa segunda para ti e para quem está acompanhando também. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao fim do Minuto Bom Dia. Agradeço muito a sua participação, você que esteve conosco acompanhando todos os destaques do que está acontecendo aqui em Erechim. Nós lembramos mais uma vez, então, ao meio-dia tem Bom Dia Notícias com o Leandro Zanotto para você ficar super por dentro sobre todas as questões aqui de Erechim e também da região. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você, uma excelente segunda-feira e até mais.